Chega um momento na gestação que a ansiedade bate forte, não é? Especialmente naquela reta final. Hoje, a gente vai desvendar a indução do parto. Vamos transformar toda aquela angústia da espera em conhecimento, em informação e, principalmente, em poder de escolha. 40 semanas, a barriga tá lá, o quarto tá pronto, e a pergunta que não quer calar é: e agora? É um turbilhão de emoções, uma espera que parece não ter fim, e a cabeça fica a mil, cheia de dúvidas sobre o que vem pela frente. A data prevista chega e passa. E aí, a pressão começa a apertar. Ela vem de todo lado, dos outros e, principalmente, de dentro da gente. E é nessa hora que a conversa sobre intervenções, até mesmo uma cesárea, surge como uma válvula de escape para acabar logo com essa agonia. Mas olha, entre simplesmente esperar e o ir direto para a cirurgia, existe um caminho. E é sobre ele que a gente vai conversar. Vamos entender a indução não como um plano B que deu errado, sabe? Mas como uma ferramenta. Uma ferramenta super poderosa para construir uma experiência de parto positiva. Beleza, então vamos mergulhar nisso de vez. O que é, afinal, a tal da indução? Qual é o objetivo real por trás dela? Como é que ela funciona no corpo? De forma bem direta, o objetivo é um só: dar um empurrãozinho para o corpo começar o trabalho de parto. É tipo ajudar a ligar o motor, sabe? Sempre de uma forma segura, claro, para que o parto vaginal aconteça quando o corpo ainda não decidiu começar tudo sozinho. E para entender a indução, a gente precisa falar do colo do útero. Pensa nele como se fosse o porteiro do prédio. Antes do bebê poder sair, o porteiro precisa abrir a porta. Ou seja, o colo do útero precisa amolecer, encurtar e dilatar. Então, o primeiro grande trabalho da indução é justamente convencer esse porteiro a se preparar para a festa. Tá, mas por que induzir? Em que casos isso é realmente necessário ou recomendado? As razões são várias e, olha, vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. Não é só sobre questões médicas, é sobre bem-estar também. Claro, existem os motivos médicos que todo mundo conhece: pressão alta, um bebê que não está ganhando peso como deveria, diabetes gestacional, mas presta atenção nesse último ponto que é fundamental. O cuidado humanizado de hoje entende que a espera tem um limite emocional, e respeitar esse limite é uma razão tão válida quanto qualquer outra para a gente começar a conversar sobre a indução. Certo, já entendemos os porquês. Agora, vamos pro como. Porque a indução não é uma coisa só, um botão que a gente aperta e pronto. É um processo. E basicamente existem dois grandes caminhos que a gente pode seguir. De um lado, temos os métodos não farmacológicos, que são mais naturais, digamos assim, tentam convencer o corpo a entrar no ritmo. Do outro, os farmacológicos, que usam medicação já no hospital. É muito importante entender que nenhum é melhor que o outro, ok? São só ferramentas diferentes para situações diferentes. Falando desses métodos mais naturais, a gente tem a acupuntura, que pode ser fantástica, relação sexual, até coisas bem simples como se movimentar, caminhar, relaxar. A ideia aqui é preparar o terreno, sabe? Dar aquele empurrãozinho de leve para o corpo pegar no tranco por conta própria. Agora, quando a gente vai para o ambiente do hospital, as ferramentas são outras. Geralmente, o primeiro passo é usar o medicamento, como um comprimido de misoprostol, para amadurecer o colo do útero. Depois que o porteiro está pronto, aí sim pode entrar a famosa ocitocina, aquele soro que vai estimular as contrações para valer, de forma ritmada, para fazer o trabalho de parto progredir. Isso nos leva a um ponto-chave, talvez o mais importante para alinhar as expectativas. Indução no hospital não é mágica. Não é chegar e o bebê nascer em 2 horas. É uma jornada, um processo que envolve observação, o remédio para o colo, muita, mas muita espera e reavaliação. Isso pode levar horas ou até dias. E está tudo bem se é assim. Ok, já entendemos a parte técnica, o como funciona. Mas agora vem a parte que, sinceramente, é a mais transformadora de todas. É sobre a nossa mentalidade. É sobre ressignificar o que a gente considera uma boa experiência de parto. É exatamente isso. A indução não é um desvio de rota. Não é um plano que falhou. É uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas. E quando a gente encara como recurso, como um aliado, a história toda muda. A memória que fica é completamente outra. Esse sentimento é tão, mas tão comum. Ah, precisei induzir, meu corpo não deu conta. É uma frustração que muita gente sente. Mas a gente precisa se libertar dessa ideia, de verdade. Não existe um jeito certo de parir. Cada parto é uma história, e todas as histórias são absolutamente válidas. Olha esse número: 4,
5 dias. Pode assustar, né? Mas a ideia aqui não é colocar medo, é o contrário, é dar uma noção da realidade. Uma indução pode levar esse tempo todo. Saber disso antes muda o jogo, tira um peso enorme das costas, diminui o estresse e ajuda a encarar a espera de uma forma muito mais tranquila. E aí fica a pergunta, né? O que, no final das contas, define a um parto poderoso? Será que é um parto sem nenhuma intervenção? Eu acredito que não. Um parto poderoso é aquele em que a pessoa se sente protagonista, informada, respeitada e com poder de decisão nas mãos. A verdadeira força não está no caminho que foi percorrido, mas na certeza de que cada escolha foi a melhor possível.